Olá meninas, tudo bom? Hoje é 24 de outubro de 2019, hoje é quinta-feira. Hoje nós estamos no nosso 32º dia do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é Jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. O texto-chave está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Antes de começar o devocional, irmãs, hoje eu estou entregando o devocional um pouco mais tarde. Hoje eu estou como Daniel, entregando o devocional no sacrifício da tarde. É exatamente meio-dia agora e foi o momento que eu estou pronta para liberar essa palavra. Antes de começar o devocional, irmãs, eu quero que vocês imaginem uma xícara, daquelas xícaras de chás, bem bonitinha, E se você tiver uma que você goste, visualize essa xícara. Se você estiver ouvindo esse devocional na sua casa, tiver com tempo, pega essa xícara de chá, coloca perto de você, ouve, visualiza essa xícara e até o final da mensagem você vai entender o porquê dessa xícara, tá bom? Mas eu quero que seja aquela xícara de chá bem bonitinha, aquelas bem no estilo inglês, francês, aquela xícara bem fina, assim, bonitinha, tá bom? Então vamos lá, versículo-chave do capítulo 9 de Eclesiastes, versículo 8. O tema de hoje é jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Versículo 8 diz, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Eu contei para vocês um testemunho, de quando eu estava nos meus 18 anos, orando pela minha vida, orando sobre áreas da minha vida, em especial a área que era mais importante sobre o casamento, se estava tudo certo, se Deus aprovava aquele casamento. E Deus me deu essa palavra de Eclesiastes, capítulo 9, ele me deu do versículo 7 até o 9, mas de tudo que ele falou ali, o que eu mais guardei no meu coração foi essa palavra, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre óleo, sobre unção, sobre esse azeite que Deus está dizendo aqui para que jamais falte sobre nós. Então, irmãs, o que é o óleo? O que é esse óleo? Aonde a gente arruma esse óleo? Para que serve esse óleo? O óleo da unção, A gente vê tanto falar na palavra sobre unção, e a unção, ela não existe unção sem óleo, A unção, ela está completamente relacionada ao óleo. Então, vamos falar disso hoje. O Senhor me deu essa palavra ontem à noite, ela já estava totalmente preparada para hoje. Uma palavra maravilhosa, uma palavra que trouxe, me reposicionou, me lembrou de algumas coisas. Até o final eu vou comentar com vocês. Então, vamos lá. O que é esse óleo, O óleo, ele é retirado da azeitona, o azeite que era usado ali para os propósitos da palavra. O óleo, ele é retirado da azeitona. A azeitona, ela passa por um processo de prensa que ela é esmagada para sair o óleo. O óleo, ele era usado como alimento, como remédio. Mais importante, ele era usado como lâmpada que iluminava o templo, iluminava as casas. O óleo era usado num momento importantíssimo também de ungir reis, sacerdote. E você sabe que tem vários tipos de azeite, vários tipos de óleo. Tem o azeite puro, tem o azeite mais inferior, tem às vezes azeite misturado com óleo, E hoje eu quero que você pare e pense como está a sua xícara. Ela está vazia? Ela está secando? Ela está na metade? Ou ela está transbordando do óleo, do azeite puro do Senhor? Então, aquela xícara é para que você imagine isso. Essa xícara sua, que significa o seu espírito, o seu reservatório, como é que ela está de óleo? E os seus azeites, irmão, se tem azeite na sua xícara, é azeite do bom? Ou é azeite mais ou menos? Ou é um azeite meia boca misturado com óleo que tem aparência de azeite puro, mas não é? O que eu disse que o azeite faz? Que ele leva cura, ele é remédio, ele é alimento, ele clareia, ele unge. Quando você chega num lugar, quando você chega na sua casa, chega no seu casamento, chega na sua vida como mãe, onde você chega,
Você chega trazendo cura? Você chega trazendo alimento? Você chega trazendo luz? Você chega trazendo vida? Ou você chega trazendo discórdia? Porque aqui está dizendo que quem tem azeite, o azeite cura, né? Ou a gente chega trazendo discórdia entre o filho, o marido e a sogra, entre o marido e as cunhadas, entre o marido e os cunhados, enfim, a gente chega trazendo discórdia, ou a gente chega trazendo cura, trazendo um azeite para abençoar vidas, né? A gente chega trazendo aquele azeite que a gente pode derramar sobre as feridas das pessoas, a gente pode derramar sobre a cabeça das pessoas, onde as pessoas estão com desalento, perturbadas, inquietas, sem vida, sem paz, e a gente chegamos com a nossa xícara cheia de azeite. Como que está a sua xícara? Será que a sua xícara está secando? Ou será que ela está completamente seca? Ou ela está só com um pouquinho? Enquanto nós falamos de azeite, eu ia colocar o texto de Mateus 25, que fala da parábola das 10 virgens, mas ia ficar muito extenso tudo. Nós, quando falamos de azeite, automaticamente a gente lembra da parábola das 10 virgens, né? Que as prudentes tinham reserva de azeite, as loucas tinham azeite só para aquele momento, e o azeite delas acabaram num momento crucial, e elas precisavam de azeite, elas pediram para a prudente, divide comigo. E elas disseram, nós não podemos, senão nós todas vamos ficar sem, se a gente der do nosso. E fala, mas vai comprar. E quando elas vão, não dá tempo. Quando elas voltam, já finalizou o momento especial ali, o cume do encontro das virgens com o noivo, e elas entram, a porta é fechada, e elas perderam de entrar por causa do azeite que faltou. Irmãs, vai chegar momentos, e há momentos que não podemos dividir o azeite com ninguém. Mas nesta caminhada de oração, nós estamos vivendo um momento, ainda dá tempo, ainda estamos em tempo. Então, nesse dia, eu estou em tempo ainda de despertar, da gente se despertar. Eu ainda estou em tempo de dizer aonde a gente pode arrumar esse azeite. Ainda tem tempo. Então, hoje é um dia que Deus está falando conosco. Vá olhar a sua botija de azeite, vai olhar a sua xícara, dá uma olhada para dentro de você e aprenda e descubra. Azeite, irmãs, era algo muito valioso. E aí eu vou continuar falando aqui agora sobre o azeite. Mas de onde vem o azeite? Muitos querem o azeite, muitos querem a unção, muitos querem o azeite porque o azeite é algo muito caro, era uma das coisas mais caras da palavra, né, da Bíblia. Você vê ali a multiplicação do azeite ali na vida da viúva, que ela vendeu, pagou todas as suas dívidas e ficou bem. Então o azeite era algo muito caro, é ainda muito caro, né? O azeite verdadeiro, um azeite bom, ele é muito caro, porque ele não dá em qualquer lugar, não é qualquer lugar que se pode plantar uma árvore para gerar o azeite. Eu quero falar um pouco sobre isso. Muitos querem o azeite, querem a unção, né? Fica correndo atrás da unção, mas não sabe que tudo começa na árvore da oliveira. É a oliveira que dá o fruto, que ele gera a oliva, e a oliva gera o óleo. Então hoje o Senhor quer nos despertar pelo seguinte: não adianta, filha, ficar só correndo atrás da unção. Eu quero unção para ser boa mãe, eu quero unção para ser boa esposa, eu quero unção para fluir no meu ministério, para fluir no meu chamado, eu quero unção para ser uma mulher especial. Mas existe um tempo, existe algo que você precisa gerar. Você é uma oliveira. Você precisa cuidar dessa oliveira, você precisa entender o processo para gerar esse óleo. Não vem de qualquer maneira. Quando a gente vê uma pessoa com unção, a gente vai entender que ela passou por processos. Então, esse devocional, esses dias, esses 70 dias, ele vai estar nos ensinando
Cada coisinha que a gente vai aprendendo, a gente está cuidando da nossa árvore, a gente está cuidando da nossa oliveira. Então, Israel é o lugar das oliveiras, né? Jesus orou no Monte das Oliveiras, Jesus no meio daquelas oliveiras. Talvez ali, se a gente for olhar hoje assim, conjecturando, ou pensando, imaginando, Jesus está passeando no meio de nós. Nós somos as oliveiras, né? Ele é a oliveira verdadeira e nós estamos enxertadas nele. E ele está caminhando e passeando no nosso meio, orando no nosso meio. Então, uma oliveira, ela é plantada ali e ela leva cerca até de 15 anos para amadurecer. Ela tem o tempo de frutificar, talvez, a partir dos 3 anos, 5 anos, até os 15 anos, para ela começar a dar fruto, né? Aí, depois que ela dá fruto, ela pode dar fruto por centenas de anos. Aí, depois que ela aprende a frutificar, ela vira uma árvore frutífera, que ela vai dando frutos, vai dando frutos, vai dando frutos. E ela vive por milhares de anos. Tem oliveiras em Israel com 2.000 anos. Tem oliveiras que pode chegar até mais de 2.000 anos, 2.500, não sei. Dizem que, pelo que eu vi, a oliveira mais velha pode ter 3.500 anos. Então, é uma árvore sensacional. É uma árvore plantada, com raízes profundas. O segredo da longevidade, da força de uma oliveira, ela não é uma árvore extremamente alta, né? Ela é uma árvore mais média assim e com troncos grossos, e ela é meia encurvada, ela é meia, não sei como explicar, porque ela é firmada na rocha, né? Ela tem as suas raízes profundas. Esse é o segredo da longevidade. Quem é raso, irmã, não vai ter unção, não. Não vai. Se você não fincar suas raízes a cada dia para dentro do Senhor, para dentro, se alimentando dessa palavra, descansando na sombra do Onipotente, bebendo das águas da vida, sentindo o vento do Espírito. Às vezes vai vir aqueles ventos que vai te entortar, talvez o que entortou muitas oliveiras ali ou fez elas ficarem, que elas não são umas árvores retinhas, elas são umas árvores meias entortas, assim, curvadas, torcida. Era isso que eu queria falar no começo. Talvez sejam os ventos da vida, mas ela firmada na rocha, com as suas raízes entrando ali para dentro cada vez mais profunda. Por isso que faz elas viverem quase eterno, né? 2.000 anos para uma árvore é quase eternidade, não é verdade? E ontem nós falamos sobre isso, que Deus quer que a gente entenda e quer que a gente viva coisas que estamos gerando para a eternidade. Não adianta ter alegria momentânea. Temos uma alegria momentânea, né? Vamos supor um casamento. Eu orei para o meu casamento 1 ano e meio. Senhor, é da sua vontade. Chorava e chorava. E eu não tinha ânimo e graça de pensar em detalhes. Hoje Deus já está me curando mais, já está me dando um equilíbrio. Mas lembra que eu falei que eu não sou muito de detalhes? Então eu não ficava sonhando com vestido de noiva, se ia ter festa, se não ia ter festa, né? Como é que vai ser o casadinho, como é que vai ser a lembrancinha. Essas coisas eu deixei para resolver faltando 1 mês pro casamento, irmãs. 1 mês foi quando eu deixei para resolver isso. Eu queria saber da base. Senhor, tu tá nisso? Qual é o teu propósito nisso? Então, assim, não adianta eu viver um grande casamento, aquela festa maravilhosa, aquela coisa deslumbrante, depois chegar da noite de núpcia, olhar para o marido e falar, e agora? Onde eu vou arrumar azeite para sustentar tudo isso aqui? Então, eu focava nisso aí. Tudo bem que eu exagerava um pouco, que eu devia ter. Hoje eu tenho mais equilíbrio, né? Hoje, se fosse hoje, eu conseguiria talvez orar e curtir um pouco mais esses detalhes que eu não curti. Meu casamento foi super rápido, depois que a gente decidiu a data e tudo. Foi 30 dias eu resolvi tudo, 30 dias saí para arrumar vestido, decidi fazer a lembrancinha. Eu terminei de fazer a lembrancinha, acho que faltava 2 dias antes do casamento, não lembro. Eu tive que botar a família toda para fazer aquelas lembrancinhas comigo. Gente, me ajuda, porque senão não vai dar tempo. Mas eu gosto disso, irmãs. Eu gosto de raiz. Nós temos que firmar raiz. Porque quando vem os ventos da vida, os ventos da vida que tenta
Ele vai nos entortar, mas nós não vamos cair, nós não vamos quebrar, né? E então essa oliveira, para ela amadurecer, tem o tempo de amadurecer. Ela não é plantada, cresceu, tá bonita, já tem 2, 3, 4, 5 anos, parece que já tá boa para dar o fruto. Não, ela tem que amadurecer. Você tem que amadurecer. Você tem que crescer, você tem que se fortificar, você tem que passar pela fase. E aí ela vai dar o fruto, né? Quando ela dá o fruto, irmãs, ela dá bastante olivas. Uma oliva só sai 20% dela, que é o óleo. Então você não pensa que talvez numa frutificada só, você já vai ter azeite para sua vida toda. Não. Então o que gera azeite, o que gera unção, são os frutos da sua vida. Então esse devocional está nos ensinando a olhar para a árvore, para a oliveira. Porque muitas de nós estamos focados só no azeite, só na unção. Mas ninguém prestou atenção que vem lá da oliva. O que a oliva passou para chegar no ponto de gerar óleo? Vamos ler Levítico 24, capítulo 1, Levítico capítulo 24, versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que se traga azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Isso era uma ordem do Senhor. Tem que ter azeite para que fique a lâmpada acesa continuamente. Você quer ser uma pessoa iluminada? Você quer ser uma pessoa cheia da vida de Deus? Busque azeite. Busque azeite. Seja essa árvore que vai dar fruto. E eu quero ler Miqueias, capítulo 6, versículo 15. Eu vou ler capítulo 14. A história de Miqueias no capítulo 6 está falando do juízo de Deus sobre o povo. Deus está chamando a atenção do povo e eu quero que vocês entendam isso aqui. Vamos ler o versículo 15. Semeará, contudo você não vai colher. Você vai pisar azeitona, porém não te ungirá com o azeite. Pisará a vindima, no entanto não lhe beberá do vinho. Deus, depois, se vocês quiserem ler Miqueias capítulo 6, está falando de um tempo de juízo de Deus. Que o povo estava em desobediência, que o povo não estava querendo nada com Deus, e ele falou, ok, vocês não querem, tá tudo bem, nós temos o livre-arbítrio de viver da maneira que nós quisermos, mas vocês não vão ter azeite. Essa azeitona aqui de fruto que vocês estão dando tão seca, né? Vocês vão pisar ela e não vai ter azeite para te ungir. Porém, não te ungirá com azeite e nem vai beber do vinho da vide, porque é outro assunto, né? Nós temos a azeitona e temos a videira. O azeitona dá o azeite, a videira dá o vinho. As duas coisas mais importantes da palavra azeite e vinho, e também as coisas mais caras e mais importantes de produção ali no povo de Israel, que era o que mantém e o que trazia sustento para esse povo. Então, irmãs, o Senhor quer nos ensinar aqui sobre isso hoje. Como que está a nossa xícara? Que tipo de oliveira nós somos? Será que nós somos oliveira brava? Oliveira que não dá fruto, que está ali ocupando um espaço? Agora, como é que é feito esse azeite? O azeite é feito na prensa da azeitona. Ela precisa ser esmagada. Precisa ser esmagado. O que é que esmaga a azeitona? Humilhação, provação, rejeição, desprezo. Quando acontece isso na nossa vida, é a oportunidade da gente fincar raízes, se fortalecer e depois deixar sair o óleo daquela azeitona. Aí você pensa assim, mas eu vou precisar passar por tudo isso para gerar esse óleo? Irmãs, isso aí é a vida. Isso aí a gente não precisa dizer se a gente vai precisar passar ou não. A vida tem isso aí tudo. Na vida a gente sofre rejeição, sofre desprezo, sofre humilhação, sofre provação. Isso é o curso natural da vida. Né? Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Isso é natural. Você casa com aquele amor, aquele romantismo, aquela
festa maravilhosa, muitas já casam sofrendo isso aqui, né? Já entra sabendo. Outras descobrem depois, né? De uma hora ou outra vai pintar esse baque aqui. Uma hora ou outra vai pintar uma grosseria entre um e o outro. As coisas começam a mudar porque o inimigo quer destruir. O inimigo está aí para trabalhar para destruir o relacionamento. Então aquilo que já era amor, que era contos de fada, já começa a virar tormento muitas vezes, né? A gente começa a ver coisas que a gente não queria ver no outro. Aí começa o dilema da vida. E é aí que nós vamos ter a oportunidade. O que nós vamos fazer com tudo isso? Nós vamos fincar raízes e ser uma oliveira fortalecida, que vai dar muitos frutos. Nós vamos deixar isso aí esmagar a azeitona e sair o óleo. Ou nós não vamos amadurecer com essas coisas e não vamos dar fruto. Então, depois que a oliveira é prensada, e eu quero falar sobre 4 tipos de prensa que ela passa, a oliveira natural, ela passa por 4 tipos de prensa. Primeira prensa sai o azeite virgem, totalmente virgem, que era o que é usado no templo, para que as lâmpadas do templo não se apagassem. Tinha que estar ali continuamente. Eu quero falar um pouquinho sobre essa lâmpada aqui. Em dezembro, quando está chegando a época do Natal, que nós comemoramos Natal, né? Os cristãos do mundo aí comemoram Natal. O povo de Israel não comemora Natal, porque Natal simboliza aparentemente o nascimento de Jesus, né? Mas o povo de Israel se comemora nessa época o Hanukkah. Hanukkah é uma festa das luzes, porque no tempo de tentarem restaurar o templo de Salomão, que foi destruído, a primeira coisa que eles começaram a mexer ali para restauração é que existia um candelabro, né, o candelabro de 7 hastes que fica dentro do templo, que representa os 7 Espíritos de Deus. Quando eles chegaram e acharam aquele candelabro e tinha-se a ordem de Deus de nunca a lâmpada se apagar no templo, imediatamente vamos acender a lâmpada, só que só tinha azeite suficiente para um dia. Então eles colocaram ali naquelas 7 hastes o azeite que dava para um dia só. E houve-se um milagre das luzes, que durou-se 8 dias. Por isso, depois tem o candelabro próprio para a comemoração do Hanukkah, que tem as 9 hastezinhas, um dia mais os 8 que fluiu ali a lâmpada. Eu só queria compartilhar isso para vocês. A importância de não deixar a lâmpada se apagar. Por que a lâmpada de muitos de nós está apagada? Sem esperança, sem vida, sem direção. Tudo isso que nós já sabemos, irmã. Porque falta azeite. Nós lemos lá para que serve o azeite? Alimento, remédio, lâmpada, iluminar uma cidade, iluminar uma casa. Não tinha eletricidade naquela época, irmãs, né? Por isso as lâmpadas das virgens estavam se apagando, porque era sustentada com azeite. Então, na primeira prensa, é o azeite virgem que era usado para essa lâmpada do Senhor. A lâmpada do Senhor. Nós temos que... O melhor azeite é para as coisas do Senhor. Aí vem a segunda prensa. A segunda prensa é o azeite extra virgem, né? Quando você vai comprar, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando vocês vão comprar o azeite, está escrito lá. Aí é para você se alimentar. Né? O azeite é poderosíssimo, antioxidante. Há uns anos atrás, deixa eu ver mais ou menos, eu gosto de falar data, né, irmãs? Eu gosto de lembrar data, eu tenho uma cabeça, graças a Deus, excelente para isso, de data. Então, há uns anos atrás, mais ou menos 10 anos, exatamente 10 anos, eu fui numa livraria, comprei um livro, O Segredo, Quebrando o Segredo, os Códigos do Segredo Judaico. É um pastor cristão, e aí ele falava sobre alguns segredos dos judeus, e um deles ele falou sobre alimentar-se usando azeite. Desde aquela época, nunca mais eu usei óleo comum. Eu sei que ia ser uma grande mudança, porque é caro, né, para cozinhar o tempo todo com azeite, mas Deus me deu graça e nunca faltou, e azeite para mim virou coisa bem normal.
Eu até teve há pouco tempo, esse ano, eu ganhei de presente um azeite, né, de uma irmã. A gente tinha feito uma gincana e falamos de Ruth, e ela quis me presentear com esse azeite, que foi algo profético, porque eu amo essa coisa de óleo, essa coisa de azeite, né? Nós lembramos, quem passou pela caminhada de oração 3, vai lembrar que nós falamos de Esther. Esther fez um tratamento à base de óleo por 1 ano. Então eu amo essas coisas de azeite, de óleo, tenho que aprender muito mais ainda, tenho que deixar Deus ministrar no meu coração. Mas eu queria falar sobre isso. Então a segunda prensa, ela traz esse azeite que te alimenta. Esse azeite que vai colocar seu corpo alinhado, que vai cuidar da sua saúde, né? Aí vem a terceira prensa. Na terceira prensa, sai o azeite para ser usado na iluminação geral. Na iluminação da sua casa, né? E a quarta prensa sai o azeite que vira sabão para lavar as vestes e limpar os utensílios do templo. Olha que tremendo, irmãs. E qual foi o texto que nós lemos no começo? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. E eu nunca tinha entendido que as vestes lavadas com o azeite na cabeça estava ligado, porque o azeite também vira sabão. O óleo vira sabão. Então, até para a gente ter as roupas limpas, nós temos que ter unção. Porque a unção de Deus é que traz luz. Você ilumina a luz de dentro de você, como se fosse a luz do templo, que não pode se apagar. E você vê o que está sujo, você lava com o sabão feito com azeite e o óleo na sua cabeça, te trazendo refresco todos os dias. Diz que uma única árvore, ela pode produzir até 75 litros de azeite. Esse azeite era guardado em vasos de barro. Nós somos vasos de barro. Nós vamos ler depois que há um tesouro guardado dentro de nós. Irmãs, tudo isso que eu falei é para vocês compreenderem o valor de um óleo natural e do azeite que nós estamos aprendendo a gerar, a ter, a guardar, a valorizar. Não venda a tua unção, não negocie a sua unção, não divida o seu azeite com as loucas que não querem comprar. Nós podemos sim ser instrumentos para ajudar mulheres a despertar e falar: na mesma fonte que eu tenho, você também pode ter. Mas isso tem que ser resolvido antes do último dia. Então, quando a gente faz propósitos, a gente vê isso, a gente está cavando, a gente está melhorando os frutos para que saia óleo do bom. Se não está saindo óleo do bom, é porque talvez os frutos não estão bons. Então vamos ler, tem alguns textos aqui para me terminar. Vamos ler Mateus capítulo 5, no versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas obras e glorifique o Pai que está no céu. Olha que palavra gloriosa. Você precisa brilhar a luz que está dentro de você, a vossa luz, diante dos homens, e através das suas obras vão glorificar o Pai que está no céu. Tem muita gente, às vezes, que nem conhece o Senhor intimamente, assim, mas entendeu que existe uma luz dentro deles, né? E eles tentam. Sabe pessoas iluminadas que você fala assim: uau, como é que essa pessoa consegue ser assim? Como é que essa pessoa consegue fazer essas coisas? Elas estão ainda em processo de descobrir, mas elas já entenderam que existe uma luz dentro dela e nós precisamos entender isso. A palavra de Deus diz aqui no versículo 14: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, mas para essa luz estar acesa, resplandecente, nós precisamos do azeite. Não tem como ter lâmpada acesa sem azeite. A lâmpada que Deus fala não é eletricidade, irmã, que chega ali, ligou e ligou. Tem que ter azeite, tem que ter fogo.
E tudo isso representa o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é o fogo que acende esse óleo. A palavra de Deus diz também em Salmos, que fala assim, Salmos 52, versículo 8, fala assim: quanto a mim, porém, eu sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Eu confio na misericórdia de Deus para sempre. Nós precisamos ser essa oliveira verdejante na casa do Senhor. Como eu disse também que nós amamos os Salmos 23, unge a minha cabeça com teu óleo e o meu cálice transborda. Que o Senhor possa nos ungir, sabe? Que nós não venhamos viver de momentos de unção. Às vezes nós estamos, irmã, seca, nós estamos sem nada e a gente participa de alguma coisa, de algum culto, algum momento, alguma oração. Deus levanta alguém para nos abençoar, nos unge, a gente sai dali cheia, mas a gente deixa o óleo acabar. E a gente tem que aprender a virar uma empresária, né? Virar aquela viúva que ouviu a palavra ali do profeta e não deixou o óleo acabar. Acabou foi as vasilhas, porque não tinha mais onde pôr, né? Mas não deixou o azeite da sua botija não pode acabar. Você tem que colocar, e tem. Então vamos virar essa empresária do reino, que a gente vai ter azeite para nós, a gente vai ter azeite para passar, para abençoar enquanto é tempo, porque vai chegar tempo que você não pode mais. É o próprio Senhor que disse isso, vai chegar um tempo que não pode mais dividir o azeite. No Salmo 128, versículo 3, fala assim, vamos ler aqui, que o homem que teme ao Senhor, está falando aqui, a sua esposa vai ser no interior da sua casa como uma videira frutífera, os seus filhos vai ser como o rebento da oliveira, a roda da sua mesa. Sabe o que é rebento da oliveira, né? Aquelas raízes fortes da oliveira. Daquelas raízes fortes vai sair os filhos, os frutos. Eis que esse homem é o homem abençoado que teme ao Senhor. Então nós precisamos ser essa oliveira maravilhosa, cheia da vida de Deus. Para terminar, eu quero ler 2 Coríntios. Eu espero que vocês tenham recebido a sua porção, tenha despertado em vocês, tenha olhado para a sua xícara, tentado entender que nível está o óleo. Quando a gente que mora aqui nos Estados Unidos, irmãs, nós temos os aquecedores, né? Os aquecedores para o inverno. Então, cada casa tem um tipo de aquecedor. Tem aquecedor elétrico, tem aquecedor a gás, tem aquecedor a óleo. Eu já morei em casa que tem elétrico e agora moro em casa que tem aquecedor a óleo. Existe um tanque muito grande, que tem que botar litros e litros de óleo, né? A gente paga, vem o caminhão, coloca, tem um cano do lado de fora, eles enfiam a mangueira, coloca ali enchendo aquele tanque, o tanto que você precisar, que você mandou colocar, muitos litros, né? Meu marido às vezes compra 200 litros, 300 litros de óleo e ali dá algum tempo, mas ele existe um termômetrozinho em cima, que você tem que estar sempre checando se aquele óleo está baixando, não pode deixar ele secar completamente, senão até estraga todo o equipamento. Então você tem que estar checando o nível do seu óleo. Mas se todos os dias você se colocar na presença do Senhor, se todos os dias você se alimentar a raiz dessa oliveira, aí você vai dar bons frutos. Você vai ser como a oliveira verdejante na casa do Senhor, vai dar os seus bons frutos, que vai sair muito óleo. Então o segredo do azeite, irmão, é os frutos. Não tem como, não pensa que você vai ter azeite dando má fruto. Não pensa que você vai ter azeite sem conseguir fechar a boca, sem conseguir morder a língua, sem conseguir abrir mão. Porque eu vou falar, porque eu não nasci para ser ofendido, que ninguém manda em mim, o que essa pessoa está pensando. Não vai ter azeite. Não vai ter azeite. Você vai estar até felizinha por um tempo. Falei mesmo, desabafei, comigo ninguém brinca, comigo ninguém manda. Pronto, pagou uma luzinha, né? Na hora que você precisar, quando chegar ali igual às 10 virgens, cadê o azeite? Né? Então a gente tem que abrir mão desses prazeres momentâneos de querer resolver as coisas na nossa própria força e entender que quando a gente se cala, não é calar e consentir, eu não estou dizendo isso, estou dizendo de uma postura
de que a gente aprende a ser uma oliveira verdadeira, uma oliveira forte, com raízes firmadas, que você olha para aqueles ventinhos que vêm e fala, mixe, aqui não vai me abalar, filho, porque eu estou firmado na rocha. Então vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 ao 12 para terminar. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação de conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexo, porém não desanimado, perseguido, porém não desamparado, abatidos, porém não destruído, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso falei. Então, irmãs, aqui está dizendo que Deus nos iluminou, nos tirou das trevas e resplandeceu dentro de nós a luz do conhecimento da glória de Deus. E que dentro de nós, no vaso de barro, Ele botou esse poder, a excelência do poder da glória dele, que pertence a Ele, para que a gente não confie no nosso próprio poder. E aí ele vem falar dessas coisas que a gente passa, né? Nós podemos ser atribulados, mas nós não vamos ser angustiados, nós podemos ser perplexos, mas nós não vamos desanimar. E aí ele vai falando. Então encha-se da força de Deus nesse dia. Bom, vamos voltar aqui à xícara. Eu vou deixar uma foto aqui que eu tirei para vocês hoje com muito carinho, com muita dedicação. Hoje se cumpre mais uma profecia na minha vida. Há muitos anos atrás eu recebi uma profecia, eu guardei no coração, mas ontem o Senhor me lembrou dela quando eu estava preparando essa palavra, e eu tirei a minha xícara e eu botei o óleo, como foi feita a visão que alguém me entregou, uma profeta maravilhosa do Senhor que me entregou. E ela dizia, essa xícara está cheia de óleo e vai vir muitas que você vai compartilhar esse óleo. Então hoje, irmãs, esses dias, vocês que estão comigo, vocês que estão formando esse exército, vocês que estão assim com o coração cheio da presença de Deus, que faça sair para fora essas palavras tão cheias de Deus, porque é a unção de vocês, o desejo de vocês estão fazendo gerar mais óleo para nós nesses dias. Hoje, a sua xícara vai estar sendo cheia. E eu fiz uma foto só para representar esse momento, tá? Para que a gente olhe e fale, Senhor, meu cálice vai transbordar. Aonde eu chegar, eu vou ter onde eu vou iluminar um pouco as vidas, eu vou trazer cura, eu vou trazer restauração, eu vou ser uma oliveira que dá muitos frutos e que gera muito óleo. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Hoje, aliás, deixa antes de eu terminar, a canção que eu vou deixar hoje, uma canção linda que fala sobre ouvir a voz do Senhor, que é da Raquel, aquela que eu falei para vocês que tinha postado aquela foto, parecendo que estava caminhando na caminhada de oração, onde ela dizia que estava, tomando suco verde, escrevendo canção, lendo a Bíblia, fazendo coisas que nós temos falado aqui. E uma irmã compartilhou comigo que ela já conhecia essa canção dessa cantora. E quando eu ouvi a canção, ela é de derreter o coração, uma delícia, uma suavidade, uma doçura do Espírito Santo. Você vê que vem de uma oliveira que tem óleo. E é isso, tá? Uma suavidade do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Depois que vocês verem a foto, que vocês entenderem, tem esse momento com o Senhor de pegar a sua xícara e dizer, Senhor, eu quero ser cheia do teu azeite, quero ser transformada. Não para mostrar para ninguém, irmãs, não para mostrar quem tem mais unção, quem não tem, quem faz, quem não faz. Você vai vivendo e vai viver aquilo que Mateus disse. Resplandeça a luz de Cristo que há em ti e as suas obras vão glorificar o meu nome. Nós não precisamos muitas vezes ficar dentro da igreja gritando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, mas na hora de você mostrar a glória de Deus no testemunho,
Será se a gente mostra? Ou será se é de glória a Deus só de falar? Então, as suas obras vão dizer, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.